No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Bom dia, começando Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Muito obrigado pela sua audiência. E eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. Vinícius Pelissari, ele que é médico cirurgião plástico. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gui. Agradeço o convite aí, para a gente poder explicar um pouquinho mais sobre cirurgia plástica. Doutor Vinícius, conta pra gente como funciona a cirurgia do lifting facial. Cirurgia do facelift, né, uma cirurgia muito realizada hoje em dia e as técnicas evoluíram bastante atualmente, né? Então a cirurgia de facelift, a gente começa com uma incisão nessa região do pé do cabelo, vem percorrendo a região da orelha, percorre até atrás dela e desce na implantação do couro cabeludo. Faz um descolamento do tecido da face e reposiciona o tecido da musculatura profunda, que é o SMAS. Então a gente coloca ele para cima, na posição que ele deveria estar, né? Com o passar do tempo, a gente tem uma perda gradativa de tecido muscular, tecido gorduroso, e aí ocorre a queda. Com o facelift a gente reposiciona essa musculatura, deixando uma aparência mais rejuvenescida, mais jovial. Com relação à cicatriz, ela fica bem escondida então? Fica bem escondida. Hoje em dia, com a evolução da técnica, a gente consegue fazer uma cicatriz praticamente imperceptível com o passar do tempo. A gente fala que 2 anos é o período de cicatrização total, a partir daí a gente consegue minimizar bem a cicatriz, né? Como eu falei, ela percorre essa região da orelha, então fica bem escondidinha aqui, bem discreta, de maneira que a paciente possa usar o cabelo, né, amarrado, sem ficar aparecendo, então fica bem... Isso é muito legal, doutor, porque muitas mulheres, muita gente, homem também, né, sofre com essa aparência derretida e o lift veio justamente para levantar tudo, trazer novamente essa aparência mais jovem, que é incrível, né? Exato, exatamente. E hoje em dia está tendo um pouco de abuso dos usos de preenchedores, essas coisas, então, às vezes, por conta desse derretimento, dessa perda de massa, acaba, né, o tecido todo caindo da região da face. E na tentativa de recuperar isso aí, alguns profissionais não médicos vão e começam a preencher, né, os tecidos da face e fica aquele aspecto balão inflado, né, aquela coisa. Porque nem sempre exagerada. É a questão de preencher, às vezes realmente é a questão de fazer uma cirurgia plástica do lift puxando, né? Exatamente, né? Que quando é um ponto ou outro com preenchedor, né, a gente consegue ajudar, mas muito em excesso acaba dando um aspecto pillow face, que a gente fala, né? Aquela coisa... Agora, doutor, esse procedimento inclui várias técnicas? Várias técnicas. Como eu comentei, né, a cirurgia plástica de face, principalmente, evoluiu muito nos últimos anos. Então, a técnica mais usada mesmo é o reposicionamento do músculo, do SMAS, né? Então, a gente reposiciona e coloca ele na altura que ele deveria estar, né? Com o passar do tempo ele tem a queda, então a gente coloca acima. Antigamente era feita apenas a tração de pele. Então o que se fazia? Fazia o descolamento e fazia a tração de pele. O que gerava? Gerava uma aparência esticada, sabe? Uma coisa meio estigmatizada, né? Sim. Hoje em dia a gente trata por baixo e a pele só acomoda aqui em cima. Então a gente não faz mais essa tração intensa, né, de pele, que resultava em cicatriz alargada, né? Até o lóbulo da orelha ficava preso, que era um estigma da cirurgia plástica também. Então, com a evolução da técnica, a gente consegue melhorar ainda mais. E assim, coisas que pra gente, que é da área, que é especialista, a gente nota, uma decapitação aqui da região da costeleta é um erro grave. Uma perda do pico temporal de cabelo aqui também é um erro grave. Então, a cicatriz fica muito evidente, né? Exatamente, então tem que ser tudo muito discreto, né? Tudo muito mínimo. E quais as tecnologias são usadas aí nesse procedimento? Então, Gui, tem 2 tecnologias bem interessantes que a gente tem usado com frequência, né? Como eu te expliquei, a gente trata a musculatura profunda, o excesso de pele, e aí para tratar as camadas superficiais da pele, epiderme, derme, a gente consegue usar essas tecnologias. Uma delas é o CO2, o laser de CO2. Que é muito bom, né? Muito, muito bom, excelente. Ele faz um resurfacing na pele, faz uma renovação, né, do tecido superficial. Então, por volta de uma semana, ocorre uma descamação da pele e depois vem uma pele nova. Então fica uma aparência bem pele de bebê, que a gente fala, então fica bem legal. E é legal porque o laser de CO2 ele pode ser usado em outras partes também, né? Exato. Pescoço, inclusive. Exato, pescoço também é uma das áreas que a gente trata. Até a região de pálpebra superior, inferior, a gente também consegue usar. E como tá com anestesia geral no centro cirúrgico, a gente consegue usar ele numa potência boa, não sente dor. Exatamente, isso é uma das vantagens.
E a outra é o Morpheus, que é uma plataforma que a gente tem, que é novidade aí, o Morpheus 8, que ele é um microagulhamento que libera radiofrequência na pontinha dessa microagulha. São uma série de microagulhas de ouro, e aí a gente faz o disparo na região da face, pescoço, também dá para fazer corporal ele. Então é bem interessante. Tema extremamente importante aqui pra gente, cirurgia plástica. Dr. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço o convite, Gui, e poder esclarecer, né, algumas dúvidas que surgem em relação à cirurgia plástica, principalmente a cirurgia de face. Eu acho que é uma coisa até de utilidade pública, né? A gente faz isso aí para passar informação, né, de qualidade para os telespectadores aí da Band. E eu recebo aqui a Juliana Franzotti, ela que é fisioterapeuta dermatofuncional especializada em tricologia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Gui. Bom dia a todos. Muito feliz nessa manhã de poder compartilhar com vocês aqui essa questão tão legal dos cabelos aí e o envolvimento com a cirurgia bariátrica. Trouxe até um livro falando a respeito. Juliana, para começar, conta pra gente o que os leitores vão encontrar aí nas páginas do seu livro. Bom, Gui, esse livro é um livro técnico-científico que conta o mundo bariátrico para quem quer trabalhar com tricologia bariátrica, ou seja, para quem de fato quer cuidar dos cabelos dos pacientes obesos, bariátricos, dos pacientes que têm transtornos metabólicos antes e depois do procedimento ou antes e depois de um emagrecimento. Aqui a gente encontra uma visão interdisciplinar, né, uma visão dermatológica, uma visão da parte da cirurgia, nutricional e também psicológica. Digamos assim que é um apanhado de informações da parte in e da parte out para cuidar dos pacientes. Muito bom. Eu vou até mostrar aqui para os nossos telespectadores, gente, olha que legal o livro. É um livro que tem também outros profissionais, né? Sim, são outros profissionais renomados, experts em cirurgia bariátrica, que fizeram a composição dos autores aí convidados do livro. Juliana, a sua especialidade é tricologia bariátrica. Explica pra gente o que é. Então, tricologia, né? Tricologista é o profissional que cuida de cabelos e pelos. E eu trabalho já com cirurgia bariátrica há mais de 22, 23 anos. Ao longo desse tempo, a gente identificou que precisava de um profissional para cuidar especificamente dos cabelos. Então, eu me aprimorei no pré e no pós-operatório dos cuidados dos cabelos dos pacientes que fazem ou que vão fazer, né, a cirurgia bariátrica. E por que os cabelos caem aí após a cirurgia bariátrica? Gui, todas as vezes que a gente tem uma perda de peso muito expressiva, mais do que 5 quilos por mês, a gente pode ter queda de cabelo. E isso acontece com a cirurgia bariátrica. E na cirurgia bariátrica ainda a gente tem essa questão da restrição alimentar muito rápida, da restrição proteica, o próprio estresse cirúrgico e os anticoagulantes que são utilizados no pós-operatório para prevenção de trombose, embolias, todo esse cenário somado com a parte psicológica do paciente, da ansiedade até mesmo pré-operatória, fazem com que os cabelos tenham uma maior probabilidade de cair 3 a 4 meses depois da cirurgia. Agora é importante a gente falar como que funciona o tratamento para recuperar os fios perdidos. Olha, o melhor tratamento é quando a gente faz a junção da parte in, que seriam as prescrições nutricionais vindas do endocrinologista, nutricionista, cirurgião bariátrico, mas assim, vamos dizer que a cerejinha do bolo do tratamento são as coisas que conseguimos fazer sobre o couro cabeludo, os tratamentos que fazemos direto no couro cabeludo, porque aí sim os folículos pilosos conseguem receber de forma adequada os nutrientes, vitaminas e fazer com que todo esse processo volte ao normal. Agora conta pra gente quais as vantagens, né, de fazer esse tratamento. Bom, primeiro, né, que a gente sempre pensa em diminuir o tempo de queda de cabelo e a quantidade de cabelo. Depois do 3º para o 4º mês, essa queda ela se inicia e, acredite ou não, tem pacientes que ficam com queda de cabelo até 9 meses. E aí já passa de um processo agudo para o crônico. Então a principal vantagem seria não entrar nessa cronicidade e recuperar rapidamente a densidade capilar. E esses tratamentos podem começar antes da cirurgia também? Olha, excelente pergunta. Se as pessoas que já têm doenças capilares, disfunção de couro cabeludo, já tem calvície, já faz algum tratamento antes da cirurgia ou até mesmo tem queda antes da cirurgia, são os candidatos ideais. Porque a própria obesidade, Gui, ela já se encarrega de trazer muitos problemas capilares. Então, quem inicia antes do procedimento vai ter uma super vantagem porque o resultado final vai ser bem melhor. Eu sempre falo para todo mundo que tempo é cabelo. Sim. Quanto antes, melhor. Quanto antes, o resultado mais sensacional.
Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço, fiquei muito feliz em poder esclarecer essas dúvidas que são tão importantes para os pacientes que vão fazer ou que já fizeram cirurgia bariátrica. E é isso, eu volto sábado que vem, 9h15 da manhã, aqui na tela da Band, com mais um Manhã Melhor para você. Até lá!